Fala aí, galerinha do EJA 2, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui então para dar essa aula aí que não foi dada no dia 6/11, onde nós começaríamos aí com o conteúdo de geometria espacial, né? Essa aula vai ser a primeira de 3 aulas, onde eu vou começar e encerrar esse conteúdo, né? E essas 3 aulas aí serão suficientes para a resolução da lista 3, certo? Que vocês terão aí até o prazo do dia, deixa até o dia 4/12, já que no dia, agora eu esqueci aqui de cabeça, deixa eu olhar aqui no calendário, só um momentinho, galera. Então, no dia 27, eu cedi minha aula para a professora Adriana. Então, a gente vai ter essa aula do dia 6, né, que está sendo gravado o vídeo agora, a aula do dia 13, que é a próxima, e a aula do dia 20. E aí no dia 27 nós não vamos ter a aula, porque eu cedi para a Adriana. E no dia 4 de dezembro vai ser o prazo final para a entrega dessa lista, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui então a falar sobre o conteúdo, né, que é a geometria espacial. Aqui alguns tópicos importantes e básicos sobre geometria espacial. A geometria espacial é o estudo de objetos geométricos no espaço, ou seja, em um universo tridimensional. Então, diferentemente aí da geometria plana, né, onde a gente estudou aí ponto, reto e plano, triângulos, quadriláteros e tudo mais, nós vamos agora estudar aqui sobre um universo em 3 dimensões, né? Seria aí comprimento, largura e altura, por exemplo, né? Segundo tópico, o ponto, a reta e o plano e o espaço são conceitos importantes para a geometria espacial. Na geometria espacial estudamos os sólidos geométricos, como os poliedros ou poliedros, né? E os corpos redondos. Então esses são os 2 grandes subdivisões aí que a gente vai ver, né? Poliedros e corpos redondos. Então a próxima aula será sobre poliedros e a terceira sobre os corpos redondos. Na geometria espacial existem fórmulas importantes envolvendo sólidos geométricos, como o cálculo do volume, deixa eu até marcar aqui, e da área total. Então basicamente, quando a gente estiver aí tratando especificamente ou de poliedros ou de corpos redondos, a gente vai estar mexendo aí, calculando o volume e a área total desses sólidos, ok? Diferentemente da geometria espacial, a geometria plana estuda objetos no plano, ou seja, com 2 dimensões. Ela é a base da geometria espacial. Então, descendo aqui, as principais figuras da geometria espacial. Como dito anteriormente, né, os sólidos geométricos são divididos em 2 grupos, os poliedros e os corpos redondos, tá? Poliedro, como o nome já diz, né, edro é face e poli várias, então várias faces. Vamos falar primeiro aqui rapidamente sobre os poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que possuem faces formadas por polígonos. Então são vários polígonos interligados um no outro, né? E aqui nós temos como exemplos cubos, as pirâmides e os prismas. O cubo que está dentro da definição de prisma, né? Dentro dos poliedros nós temos os sólidos de Platão,
que são poliedros que possuem todas as faces congruentes, ou seja, iguais, né? Mesma medida. Polígonos congruentes, no caso. Congruentes não, congruentes, isso mesmo. São classificados como sólidos de Platão tetraedro, tetra vem de 4, né? Edro, face. Então, é um poliedro de 4 faces, que é esse aqui, ó. Né? São todas elas faces triangulares e triângulos congruentes. Hexaedro, que é o cubo, certo? Octaedro, faces triangulares também. Dodecaedro, que é um poliedro de 12 faces pentagonais. E o icosaedro, que é um poliedro de 20 faces triangulares. Beleza? Todos eles possuem poliedros regulares, ou seja, arestas e faces congruentes. Tipos de poliedros. Nós temos os poliedros, assim como nos polígonos, né? Nós temos aí os poliedros convexos e os não convexos, que são chamados de côncavos. O que é um poliedro convexo? É simples, né? É um poliedro que é formado por polígonos convexos. Lembram lá que um polígono é dito convexo quando, ao marcarmos 2 pontos aqui dentro desse polígono, a reta que os une... Calma aí, deixa eu só fazer uma reta aqui. Vou colocar aqui de outra cor. A reta que une esses 2 pontos está toda contida... Calma aí que não foi. Não está indo, calma aí. A reta que une esses 2 pontos está contida toda dentro do polígono. E já no não convexo, já no polígono não convexo, esse aqui, por exemplo, esse aqui é um polígono não convexo. Vou pegar aqui 2 pontos, ó, e a reta que une eles não está totalmente contida dentro do polígono, né? Então esse é o polígono convexo e esse é o polígono não convexo, que também pode ser chamado de côncavo. Então, se o poliedro for formado apenas por polígonos convexos, ele é convexo também. Se ele tiver pelo menos um polígono côncavo, ele é não convexo. Então aqui tem os exemplos, né? Ó. Nesse poliedro aqui, qualquer 2 pontos que eu pegue nas faces desse poliedro, a reta que os une vai estar toda dentro do poliedro. Já aqui, isso não acontece, ó. Tem essa partezinha aqui, esse pedaço que está passando por fora do poliedro. Então esse seria um poliedro não convexo, ou um poliedro côncavo. Outra coisa importante também para ser falada aí exclusivamente dos poliedros é o seguinte: é sobre a relação de Euler. A relação de Euler é usada para relacionar, aliás, o número de faces, vértices e arestas de poliedros convexos, tá? Então, todo poliedro é formado por face, vértices e arestas, tá? Assim ela pode facilitar a contagem desses elementos. Bom, simplificando aqui a explicação, essa aqui vai ser a relação de Euler, né? V menos A mais F é igual a 2, ou seja, número de vértices menos número de arestas mais o número de faces vai dar sempre 2. Tá? V é o número de vértices, né? A de arestas, F de faces. Então, por exemplo, exemplo 1.
determina o número de faces de um sólido que apresenta 10 arestas e 6 vértices. Então vamos resolver aqui o exemplo 1. Deixa eu botar aqui uma linha mais fininha aqui. Então, relação de Euler ou de Euler é essa aqui. V menos A mais F é igual a 2. Ele quer saber o número de faces. São 6 vértices e 10 arestas. Então vai ficar 6 menos 10 mais F é igual a 2. 6 menos 10 dá menos 4. Então menos 4 mais F é igual a 2. Passo menos 4 para o outro lado com sinal contrário. Então F é igual a 6. Ok? Então esse sólido que tem... e tem que ser um sólido convexo, tá? Esqueci até de especificar aqui, ó, mas tem que ser um sólido convexo para bater essa relação de Euler aí, ou de Euler. Deixa eu ver se dá para fazer o exemplo 2 aqui do lado. Exemplo 2. Determine o número de vértices da pirâmide quadrangular a seguir. Ainda não falei o que é uma pirâmide, mas alguns já devem saber aí, né? É baseado até naquelas pirâmides do Egito. Tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Então essa pirâmide aqui, vamos ver aqui primeiro. Na verdade aqui, gente, só de olhar para a figura a gente vê, né, que você tem um vértice aqui em cima, um aqui embaixo, outro aqui e outro aqui. A gente já teria a nossa resposta, né? 5 vértices. Então já que está bem visível, vamos só ver se vale a relação de Euler, tá? Então são 5 vértices, arestas. Cada um dos segmentos de reta aqui, ó. Aqui já foram 4 laterais e 4 aqui embaixo, ó. Então são 8 arestas. Faces é só contar quantos triângulos tem. Então, como é uma pirâmide quadrangular, você tem aqui essa face aqui embaixo, né? Que seria um quadrado, um retângulo. E você tem mais 4 faces laterais aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, né? Essa figura aqui é como se tivesse uma face quadrangular. Para cada aresta aqui da face quadrangular, você tem um triângulo subindo. Então você tem 4 triângulos e um quadrilátero, né? Totalizando 5 faces. Bom, vamos ver então se obedece a relação de Euler. V menos A mais F, isso aqui vai dar 5 mais 5, 10, 10 menos 8, 2. Então, ok. Então a gente mudou aqui um pouco a questão pedia para determinar o número de vértices. Mas como a gente consegue ver claramente aqui pela figura, a gente só testou, né, vamos dizer assim, a relação de Euler e foi satisfeita, né? Por quê? Porque essa pirâmide ela é um poliedro convexo. Quaisquer 2 pontos aí nas faces, se eu ligá-los, esse segmento de reta vai estar totalmente contido nesse poliedro, nesse sólido. Tá bom? Então a gente mudou um pouco aí o enunciado da questão. Outras coisas sobre poliedros, e a gente vai falar, né, área e volume, a gente vai ver na próxima aula, que aí sim será presencial. Tá bom? Se não inventarem nenhuma greve aí, ou se não acontecer nada, nossa aula será presencial no dia 13, né? 6 com 7, 13, isso. Dia 13 de novembro.
Vamos falar agora um pouco sobre os corpos redondos. Corpos redondos são sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas, conhecidos também como sólidos de revolução. Já vou explicar o que isso aqui significa, sólidos de revolução. Os principais corpos redondos são esfera, o cilindro e o cone. O cilindro, o que ele é? Ele pode ser visto de duas formas. Você pode ver ele simplesmente como se fosse aquelas latas arredondadas, né? Tem o fundo, a tampa, e a parte lateral é como se fosse um retângulo, né? Ou, como você pode ver aqui na figura, ó, imagina um retângulo e você vai girar ele em torno de um eixo. Então, quando você gira esse retângulo, ele forma essa figura aqui. Então, sólido de revolução é isso. É quando você pega uma figura em 2D, em duas dimensões, gira ela em torno do eixo e aí forma um sólido, né? Então, se você pegar esse retângulo aqui e girar ele vai formar essa figura do lado, tá? E aí nós temos o cilindro reto, né? Que é quando a altura aqui, a base da altura, está bem no centro da base, né? Isso aqui é chamado de base do cilindro, né? Que é uma circunferência. Ou o cilindro pode ser oblíquo, quando a altura bate aqui não bate no centro, né? E aí fica um cilindro meio torto assim, tá bom? Qualquer uma das duas é considerado um cilindro. As duas figuras são cilindros, porém um é um cilindro reto e o outro é um cilindro oblíquo. O cone também é um corpo redondo, né? Assim como o cilindro, ele vai ter uma base circular, porém essa base vai ser ligada a apenas um ponto. Ele vai ter apenas a parte de baixo, certo? Então, um exemplo muito característico de um cone são aqueles chapeuzinhos de festa, né, de criança, que são nesse formato de cone, tá bom? E ele também é um sólido de revolução, porque ele vai ser a revolução, ou seja, é como se eu girasse aí em 360 graus um triângulo retângulo. Então, girei um triângulo retângulo, formei essa figura aqui. Aí tem aqui a altura, geratriz e o raio, que são elementos que a gente vai estudar melhor na próxima aula, ou melhor, no dia 20, né? A próxima aula é poliedros. Aí no dia 20 a gente vai falar mais sobre essas medidas aí dos corpos redondos, tá? E assim como o cilindro, o cone também pode ser reto, né? Quando o vértice toca aqui bem no centro da base, né? Quando eu ligo o vértice à base, fazendo um ângulo de 90 graus, toca bem no centro, ou oblíquo, quando não for no centro, tá certo? E por fim, nós temos aí o último corpo redondo, que é a esfera. Não possui base circular, diferentemente dos outros dois sólidos, e ela é construída a partir da rotação. Também é um sólido de revolução, né? Girei aqui uma semicircunferência, essa figura aqui que é uma semicircunferência, né? Metade de uma circunferência. Se eu girar ela em torno do eixo, eu vou formar essa figura em 3D aqui, que é a famosa bola, né? Bola de futebol, bola de vôlei, qualquer tipo de bola esportiva aí tem esse formato, a não ser a bola do futebol americano, né? Que tem um outro formato, mas a bola normal tem esse formato da esfera, que nós também, na aula do dia 20, vamos estudar melhor aí sobre essas figuras aí, beleza? Bom, gente, então é isso, tá? É uma aula só
com alguns conceitos básicos aí sobre geometria espacial, tá bom? Com esses conceitos aqui já é possível resolver algumas questões da lista. As questões 1 a 4, por exemplo, da lista são sobre isso aqui, tá? E é isso, tá, pessoal? Finalizamos a aula. Espero que todos tenham entendido aí todos os conceitos. E nos vemos em breve aí em sala, né? Para a gente finalizar, continuar e finalizar esse conteúdo. Então, valeu, pessoal, até mais.